Então, agora, né, eu vou comentar brevemente sobre os mecanismos de controle do ciclo sono-vigília. Então, o controle do ciclo sono-vigília, né, o modelo mais utilizado é o modelo de 2 processos, né? Eu tenho um controle homeostático, né, e o controle circadiano. Esse sistema ele é estabelecido da seguinte forma. Então, quando a gente fala, eu tenho um componente homeostático, que estaria aqui, né, que ele vai ser determinado por circuitos neurais, centros neurais, que vão dar a pressão, né, para o sono. Então, o processo homeostático significa que eu tenho mais ou menos, né, em geral, 2/3 do dia eu fico em vigília e 1/3 eu fico em sono. Então, nesses 2/3 de vigília, a minha pressão homeostática, ela cresce, a minha propensão ao sono, ela vai aumentando, 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 até ela chegar a um valor, seria o valor máximo aqui, seria o meu limiar. A partir desse momento, o sujeito dorme, e aí, ao dormir, então, ele elimina essa propensão ao sono. Então, essa propensão ao sono aumenta, né, exponencialmente durante a vigília e diminui exponencialmente durante, né, o sono, sendo que ela aumenta mais lentamente durante a vigília, né, e diminui rapidamente durante o sono, já que o sono é só 1/3, né, das 24 horas. Então, a propensão ao sono, esse aumento é importante. Então, a gente entende isso. Então, está aqui a probabilidade de iniciar o sono. Ela é alta, cai, aí depois vai aumentando ao longo do dia, cai, vai aumentando ao longo do dia. Outro processo, outro componente, é o componente circadiano. Então, o componente circadiano é uma oscilação mais ou menos sinoidal, em que eu tenho um determinado momento dessa senoide me garante a vigília e outro garante o sono. É como se eu tenho um sistema que proporciona a vigília e sono, vigília e sono. Então, esse sistema ele tem, então, uma oscilação precisa de aproximadamente 24 horas, né, e que faz uma manutenção da fase, por exemplo, ativa, né, com o dia, e a fase do sono com a noite. Então, esse sistema está muito relacionado também com as pistas ambientais. Nós vamos chamar de Zeitgeber, como claro escuro, os horários sociais, os horários alimentares, os horários de atividade física, temperatura ambiental e etc. Então, aqui a gente tem, né, a somação dos 2 processos, o processo homeostático e o processo circadiano. Então, quando eu tenho os dois, né, a gente diz que durante a vigília, o sistema circadiano promove a vigília e você tem um aumento gradual da propensão ao sono. Na primeira parte, né, do dia, o processo circadiano, ele promove a vigília e depois essa propensão à vigília é reduzida. Quando essa redução da vigília e o aumento da propensão a propensão ao sono é máxima, ou seja, essa distância entre os dois é máxima, você chega a um limiar de iniciar o sono, e aí você inicia o sono aqui. Então, veja, se você ficar aqui, olha, não dormir, for mais para cá, né? Isso aqui continua, mas como isso aqui aumentou muito, você tem dificuldade, né, de iniciar o sono. E aí, o que ocorre? Né? Aqui volta tudo novamente. Então, eu tenho esses 2 processos. E aí, este processo aqui, ele também, né, o processo circadiano, vai estar responsável pelas questões das oscilações, das pistas ambientais, mas também por um fenômeno que nós chamamos de mascaramento. O mascaramento é que eu posso, por exemplo, né, ficar acordado voluntariamente aqui, ou ter esquema de trabalho e etc., que possam mascarar que o comportamento do ciclo de sono-vigília não esteja, né, relacionado ao controle circadiano. A distância entre esse componente, né, S, que é o homeostático, e o componente C, que é o circadiano, ele seria, então, o limiar, né, para iniciar o sono. Quanto maior esse componente, mais o indivíduo dorme. Ok? Então, guarde bem esta informação. Esse limiar ao sono, que é a maior distância entre o processo S e o processo C, é o que realmente vai fazer o início do sono. O S, o indutor do sono, e o C seria o indutor da vigília.
Então, em síntese, os dois processos, eu teria isso aqui, né? Então, assim, no início do claro, eu teria o início da indução da vigília e o início do aumento, né, da indução do sono, sendo que eu chego aqui no máximo, inicio o sono, chego aqui, os dois estão mínimo, né, eu tenho aqui o fim do sono. Se eu tirar uma soneca aqui grande à tarde, né, que é um cochilo, essa propensão ao sono cai. Isso significa que agora essa diferença entre o componente circadiano e aqui a propensão ao sono, ela está menor, então eu vou ter mais dificuldade de iniciar o sono. Por outro lado, se eu continuar em vigília, ficar privado de sono, isso vai ficar maior ainda, então eu vou ter uma duração de sono maior. Eu vou demorar mais tempo para dissipar essa propensão ao sono aqui do componente S, né? O que vai fazer com que eu tenha o que eu chamo de rebote de sono. Eu vou dormir mais, né, na noite seguinte, após um processo de privação de sono. Ok? Ficou claro até aqui, né, esses dois processos, tá? Então, agora nós vamos fazer uma sequência, né, de alterações de doenças, né, neuropsiquiátricas e ver quais as relações dessas doenças neuropsiquiátricas, né, com a questão do sono. Então, vejamos aqui, né? Primeiro, nós vamos falar da doença de Parkinson. Então, aqui está a característica do paciente com Parkinson, ou seja, tremor de extremidade, aqui nas duas mãos ele tem tremor, ele tem uma dificuldade postural, ele tem uma instabilidade postural, que é um movimento aqui dos membros com dificuldade, ele tem uma curvatura para frente por causa do problema postural dele, então ele fica com essa curvatura. E o que nós temos na doença de Parkinson, né, é que, ao longo da vida, né, o aparecimento dos sintomas de Parkinson é já lá na sexta, sétima, né, década de vida. Por isso que hoje nós temos muito mais pacientes com doença de Parkinson, porque a população hoje, né, é mais envelhecida. E aí, uma coisa interessante é que dentro de um distúrbios, né, dentro de uma parassonia que nós estudamos em aulas anteriores, existe a parassonia que nós chamamos de distúrbio comportamental do sono REM. Nós sabemos que durante o sono REM você tem atonia muscular. Porém, no distúrbio comportamental do sono REM, essa atonia muscular não ocorre, né, e o paciente acaba executando os movimentos no quais eles sonham. E muitas vezes esses comportamentos podem ser, inclusive, de agressão ao parceiro ou à parceira. Mas o que mais caracteriza o distúrbio comportamental do sono REM é um sono em que tem uma grande agitação motora, né, execução de movimentos complexos durante o sono. Hoje, o que nós sabemos é que o distúrbio comportamental do sono REM, ele é considerado como, né, um sinal precoce das doenças de Parkinson. Então, o indivíduo, um adulto jovem, entre 25 e 35 anos, ele começa a ter esses sinais de distúrbios comportamental do sono REM, e depois, com 50, 60 anos, começa a ter, né, os sintomas, né, de doença de Parkinson. O Patrick pergunta se tem um tempo mínimo, né, para um cochilo. Na verdade, Patrick, a gente pode dizer que a gente sugere, né, que um cochilo entre 15 a 20 minutos seja um cochilo ideal. Esse cochilo ele é suficiente, ele é bem restaurador e ele não produz aquilo que nós chamamos, né, duas coisas. Uma, que é a inércia do sono, que é você dormir, aí acorda e acorda ainda com muito mal-estar, às vezes com dor de cabeça, com dificuldade de concentração, quando a gente tem um cochilo muito grande, tipo de meia hora, 1 hora. E também esse cochilo mais curto, de 15 a 20 minutos, ele não interfere no sono noturno, né, embora ele seja, né, muito restaurativo durante a tarde. Um outro distúrbio também muito comum na velhice ou na terceira idade é a doença de Alzheimer. Então, a gente já sabe que a gente tem os distúrbios do ciclo sono-vigília, estão muito relacionados com a doença de Alzheimer. Então, a gente tem, né, alguns distúrbios dos sonos. Esses distúrbios do sono eles podem ser, né, considerados como fatores que levam a patogênese das doenças de Alzheimer, e a doença de Alzheimer pode piorar esses distúrbios do sono.
Porque, na verdade, ou seja, se eu tenho uma lesão no locus coeruleus, alterações na atividade do sistema de orexina, alterações de regulações da liberação de melatonina, níveis elevados de citocinas inflamatórias. Porque na doença de Alzheimer, o que a gente tem? A gente tem alterações, tem um processo inflamatório que chega, inclusive, a levar a mortes celulares. Essa morte celular ela é principalmente cortical, mas ela vai progressivamente acontecendo em diversos níveis, inclusive no tronco cerebral. Por exemplo, pode haver lesão do locus coeruleus, no hipotálamo lateral dos neurônios de orexina, a questão de alterações na liberação de melatonina por lesões na pineal, e os próprios níveis elevados de ocitocinas podem alterar a regulação do ciclo sono-vigília. Então, a doença de Alzheimer, a gente diz, é como se ela tivesse duas questões de mão dupla. O distúrbio do sono facilita o desenvolvimento de Alzheimer e Alzheimer provoca distúrbio do sono. Então, isso aí você tem essa... O que significa que a gente precisa cuidar do distúrbio do sono para, pelo menos, reduzir a patogenicidade da doença de Alzheimer. E nos indivíduos com Alzheimer, a gente precisa tratar os distúrbios do sono, porque a gente sabe que aqui, na doença de Alzheimer, pode ter o distúrbio do sono. Há 2 anos atrás, a gente, quer dizer, no final do ano passado, a gente publicou um artigo em colaboração com os colegas da Espanha, em que a gente faz um estudo mostrando de que um estudo de acompanhando pacientes com doença de Alzheimer, que os pacientes que já tinham alterações na ritmicidade circadiana, no ritmo de atividade e repouso, eram os pacientes que tinham gravidade maior da doença de Alzheimer, em termos de déficit cognitivos, e que esse agravo ele piorava num segmento de 4 anos desses pacientes. Aqui está o que a gente fala dessa sequência. Então, quando eu tenho uma alteração do sono, um distúrbio do sono, eu vou pensar o quê? Que isso pode ser um passo, ou um gatilho para os processos neurodegenerativos, ou um risco para as lesões neurodegenerativas. E aí a gente vê o seguinte: primeiro, alterações de sono levam a alterações cognitivas. Pode ser alterações inicialmente moderadas, e isso, é claro, piora o caso da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, pelas alterações cognitivas, pelas alterações motoras, etc., podem gerar distúrbios de sono, como fragmentação do sono, alterações na microestrutura, diminuição do sono REM, vários distúrbios na ritmicidade circadiana. O indivíduo pode ter um ritmo, um sono não 24 horas, pode ter alterações respiratórias pelas próprias lesões dos neurônios respiratórios, etc. Então, tudo isso aqui, por exemplo, as alterações respiratórias levam a um aumento do risco vascular, que isso leva, piora o estado da doença de Alzheimer. Tudo isso aqui piora a doença de Alzheimer, bem como piora os déficits cognitivos. Então, veja, é uma questão que está muito intrínseca às alterações de sono nos pacientes que têm alterações ou doença de Alzheimer. Então, essa é uma coisa que a gente sempre tem que estar alerta dos pacientes com doença de Alzheimer, olhar com muito cuidado como é que está os distúrbios de sono. Veja, isso aqui é um dado de um trabalho bastante interessante. O que ele fez foi o seguinte: ele fez as medidas de orexina, tá? Olhando várias sinais comportamentais, os sintomas comportamentais, melhor dizendo, a partir do olhar dos comportamentos de pacientes, que tinham a ver vários. Então, aqui eu tenho várias outras coisas, que, por exemplo, emoções positivas, ou seja, respostas com emoções positivas, capacidade de interação social, capacidade de responder às emoções negativas, o início da vigília, a duração dos despertares, etc. Veja que todos nesses casos aqui, a gente tem os níveis de orexinas elevados. Mas já aqui, a gente já tem prejuízos nestes casos. Por exemplo, a sonolência diurna, a questão de dor durante a vigília, dor durante o sono, problemas alimentares,
né, dificuldade para iniciar o sono, tudo isso com alterações dos níveis de orexina. E isso, né, tem a ver também com outras estruturas. Então, aqui, olha, eu fiz, né, com os níveis de orexina, e se eu vou olhar aqui com essa outra substância, que é um hormônio, né, concentrador de melanócitos, que são localizados em neurônios diferentes, né, no hipotálamo, sendo um mais indutor da vigília, o outro, né, relacionado ao sono. Veja que são inversos, enquanto que aqui da orexina está mais para esse lado, aqui, né, para o hormônio concentrador de melanócito, ele está aqui, ó, desse lado, né, com essas outras partes. E aí a gente tem, né, o sono e depressão, que a depressão é uma doença hoje bastante, né, endêmica no mundo, né, e que a gente precisa olhar bastante, né, com cuidado, né, os pacientes com depressão e se eles têm simultaneamente problemas de sono. Sabemos que 90% dos pacientes que têm depressão se queixam, né, de insônia. Então, significa que o insônia ele é um fator de risco para a depressão, e a depressão, né, nos pacientes com depressão, sofrem de insônia. Então, novamente, esse ciclo vicioso aqui ocorre. Então, a insônia ele é um sintoma da depressão, né, e a insônia em si é um fator de risco para a depressão. Então, o paciente com depressão que tem insônia, ele tem uma depressão mais grave. É por isso que ele precisa ser levado em conta. Aqui está o exemplo clássico, né, de uma polissonografia, ou de um estagiamento de sono de um paciente com depressão. Então, isso aqui é de um paciente controle, de um sujeito controle. Isso aqui é feito, né, não com polissonografia clássica, mas isso aqui é feito, né, com um sistema de sensores. Então, isso aqui eu tenho ao longo da noite, então, isso aqui é mais ou menos 8 horas de sono. Aqui em cima a gente tem os despertares, isso aqui é feito, né, pela um acelerômetro. E aqui eu tenho os 3 tipos de sono, que é o sono REM, o sono leve, que significaria o estágio N2, e o sono profundo, que seria o N3. Então, classicamente, aqui eu tenho um sujeito que ele tem, na primeira fase da noite, aqui, muito sono profundo, né, quase não tem sono REM. O primeiro sono REM vai acontecer aqui. Veja que a latência daqui para cá é aproximadamente, a latência para o primeiro episódio de sono REM é 2 horas, ou seja, 120 minutos, o que é um padrão mais ou menos aceitável. E aqui, na segunda fase da noite, a gente não tem sono profundo e tem episódios grandes de sono REM. Já nesse outro caso aqui, olha o que é que ocorre. O indivíduo começa a dormir aqui, ele dorme aqui já à meia-noite, ele já dorme, entra em sono profundo, faz aqui sono leve, sono profundo, sono leve, e faz um episódio de sono REM, um episódio de sono REM bastante grande. Veja que é muito maior do que os episódios aqui. E com a latência para o início do sono muito curta, aproximadamente 1 hora, a metade daqui. Faz novamente outro episódio de sono leve, sono REM, sono leve. Então, nos indivíduos com depressão, geralmente é característico do sono deles ter uma redução da latência do sono REM, ele tem um sono REM muito precoce, e ele tem uma redução do sono profundo. Isso não significa redução do sono de ondas lentas ou sono profundo, não é um sinal típico do sono de depressão, mas que nos pacientes com depressão, geralmente você tem uma redução do sono profundo, o sono de ondas lentas, e uma, né, redução da latência, né, do sono REM. E o sono na esquizofrenia, né? O que ocorre, né, nos pacientes que têm, né, uma hiperatividade dopaminérgica, que têm alterações do pensamento. Então, aqui eu tenho uma arquitetura típica, né, que a gente fala, né, de um paciente que poderia ser caracterizado com esquizofrenia. Lembre-se que aqui, no caso, o que a gente viu na depressão? Redução do sono de ondas lentas e diminuição da latência do sono REM. Aqui no paciente, né, com esquizofrenia, veja o que a gente tem. Aqui eu tenho sono leve, né, sono profundo, sono leve, sono profundo, sono leve, sono REM, sono profundo. Veja, a latência do sono REM está boa, tem episódios de sono REM, mas tem muitos episódios de sono profundo. Então, a gente pode ter uma redução quando eu tenho uma redução do sono, né, de ondas lentas, que seria isso aqui. Aqui estaria, né, ele tem bastante sono de ondas lentas, sono profundo.
Mas quando eu tenho uma redução, ele é um preditor dos quadros mais graves de esquizofrenia. Então, o paciente com esquizofrenia ele pode ter um padrão de sono normal, mas se ele tem baixos, né, níveis, né, duração, o percentual de sono de ondas lentas, isso, né, implica, né, gravidade maior. A redução da duração do sono REM e o aumento do número de episódios do sono REM pode acontecer, né, nos indivíduos com depressão, com esquizofrenia, desculpa. Então, na verdade, ele tem vários episódios de sono REM, certo? Então, na verdade, o sono REM fica mais curto, mas o número de episódios aumenta. Então, eu tenho também, além disso, uma redução do tempo total de sono, uma redução do sono de ondas lentas e um aumento do estágio N1, que seria o aumento, a fragmentação do sono. Então, que anormalidades a gente pode encontrar num eletroencefalograma durante a polissonografia de um paciente? Primeiro, os fusos dos sujeitos com esquizofrenia, eles reduzem de amplitude, ele reduz aqui a duração, né? Você pode calcular a duração, e ele reduz a densidade. A densidade seria o número de fusos ao longo do tempo, né? Ao longo de uma noite de registro. As ondas lentas também, você tem uma redução da duração aqui das fases do estágio, né, N3, tá? A questão dos fusos, a gente usa, né, esse tipo de ferramenta. Então, esse aqui é o exemplo de um fuso no sinal eletroencefalográfico. Então, eu consigo marcar aqui o início e o fim e calculo, né, o fuso em si. Tá? Aqui eu tenho o meu sinal eletroencefalográfico, né, para ver a onda lenta, né? Então, aqui eu tenho, ó, eu coloco aqui quem é o início dessa onda e o final dessa onda, e isso aqui eu vou chamar de densidade, né, do meu sistema, densidade de ondas lentas. Nos indivíduos, né, controles, e nos indivíduos que são, né, esquizofrênicos, né, o que a gente tem é aqui uma redução, tá, da densidade de fuso e também uma redução da densidade de ondas lentas, né, quando eu comparo, né, com os indivíduos controles. Uma coisa que a gente percebe, né, nos estudos, né, de longo prazo é que aqui eu tenho a seguinte condição, né? Eu tenho aqui a linha de base, aqui seria, né, o meu paciente, controle, né, um ano depois, ou seja, os parâmetros de fuso dele estão normais, tá? E aí, quando eu tenho o meu paciente, né, que tem, né, esquizofrenia, né, o que é que ocorre? Eu vou tendo, né, o que é que eu pretendo, né? É que esse meu paciente aqui eu tenho baixos níveis, né, de densidade de fuso, né? E esses baixos níveis de densidade de fuso, o que eu preciso é aumentar dele, para ele melhorar, né? Certo? Então, o que eu quero, né, é fazer esse desenvolvimento. Então, o paciente que vai melhorando ao longo do tempo, né, ele tem essa densidade de fuso e ele vai depois chega a uns valores semelhantes aos sujeitos controle. Isso quando eu tenho um acompanhamento e tratamento com um paciente com melhoras dos sintomas. Os pacientes que não melhoram, né, e agravam, o que a gente vê é exatamente aqui, né, diminui mais ainda, né, os parâmetros, né, por exemplo, como a densidade, né, a duração de fuso, tal, etc. E os pacientes, né, com acidente vascular cerebral? O que é que esses pacientes, né, têm interação e aí que isso vai gerar, por exemplo, né, alguns distúrbios de sono? Então, no caso, né, do paciente com acidente vascular cerebral, né, o que a gente tem avaliado, isso o pessoal da fisioterapia, que é a FRN, né, o grupo lá da professora Tânia, tem demonstrado isso por muito tempo, né, é que o paciente, logo que ele tem um acidente vascular cerebral, a gente pode já caracterizar um paciente que vai ter bom ou mau prognóstico, né, após o acidente vascular cerebral. Isso se esse paciente, né, com AVC, né, ele não tem distúrbio do sono, ele responde, ou se ele tem distúrbio do sono, ele responde eficazmente com os medicamentos, ele tem um sono consolidado, ele tem um sono de ondas lentas normais. Então, geralmente, esse paciente que não tem alterações de sono após o acidente vascular cerebral, ele vai ter um bom prognóstico. Já os pacientes que tiveram AVC
né, e tem, né, distúrbio de sono, né, o sono fragmentado, sono de ondas lentas reduzido, esse paciente, em geral, ele vai ser com mau prognóstico, então ele precisa ser acompanhado com muito mais precisão. E o efeito, né, e o sono com a questão do estado afetivo, no estado de humor. E aqui a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a questão do efeito duplo da luz no estado afetivo. Então, nós já vimos, né, que a luz ela vai ser detectada pelas células ganglionares da retina, que contém melanopsina, e essas células ganglionares se projetam para os centros reguladores do sono, para os centros reguladores da ritmicidade circadiana, isso tudo aqui está relacionado ao sono, mas também ela se projeta diretamente para o complexo amidaloide, que é responsável pelo humor. Então, você tem duas vias modulando aqui o estado de humor, né, do meu animal, e no caso também dos seres humanos. E aí, é claro, né, aqui são as células, né, que contêm melanopsina, que são essas células ganglionares especializadas, e que detectam, basicamente, aqui a luz do comprimento azul. Então, quando a gente fala, né, as alterações, né, de humor relacionadas, né, ao sistema circadiano, a gente tem duas coisas. A gente tem desde os níveis celular e nível do organismo. No nível celular, eu posso ter mutações nos genes relacionados à ritmicidade circadiana. Essas mutações podem gerar alterações comportamentais semelhantes a distúrbios. Então, eu tenho que, em alguns modelos animais, né, uma mutação no gene CLOCK provoca um comportamento muito semelhante, né, ao comportamento de mania, né? E esses animais, esses comportamentos, eles são reduzidos quando eu trato com lítio ou com a agomelatina, sugerindo, então, que esses genes estão relacionados, né, com alterações, mutações nesse gene podem gerar comportamentos semelhantes a distúrbios do humor. E, por outro lado, eu sei que alguns, né, processos de cronoterapia, como privação de sono, exercício, a terapia por luz, elas melhoram, né, os estados de humor. Enquanto que as condições de dessincronização, como jet lag, ou seja, alterações nos outros meridianos, trabalho em turno e etc., né, ou pacientes que perdem essa capacidade de sincronizar, como os pacientes cegos, eles têm uma maior facilidade para desenvolver distúrbios de humor. Então, isso mostra muito claramente o quanto o sistema circadiano, que regula, né, o ciclo sono e vigília, está relacionado, né, com a questão dos estados de humor. Há, inclusive, né, uma doença afetiva que nós chamamos doença afetiva sazonal, certo? Que ocorre principalmente durante, né, o inverno, em que você tem nos países em alta latitude, né, que são pacientes que têm, né, um baixo nível de humor, eles têm sonolência diurna, mas têm dificuldade de dormir, né, e que o tratamento, né, para isso, eles respondem muito fracamente aos antidepressivos clássicos, e o tratamento aqui é tratamento com bright light para ajustar o ciclo sono-vigília, né, tanto regular a exposição à luz, regular a atividade física, regular os ritmos alimentares, etc. Isso melhora, né, o estado de humor. Aqui a gente tem um registro, né, de pacientes, né, que têm alterações, né, de sono, que têm, né, apneia, e são sendo tratadas, né, com CPAP. Então, aqui é um paciente típico, né, com esquizofrenia, que está usando o CPAP, né, e veja o quanto que ele tem um sono fragmentado, né? Aqui eu tenho em verde aqui os episódios de sono. Sono ocorrendo várias vezes ao dia. Enquanto que aqui seria um paciente que tem apneia do sono, ele está fazendo uso de CPAP, né, mas ele não tem um distúrbio, né, psiquiátrico, ele não é esquizofrênico, isso aqui ele é um paciente esquizofrênico, e ele mantém o sono, né, basicamente bem regular, sem muita fragmentação. Então, veja, o que faz a bagunçar o sono aqui não é o problema, né, da apneia, né, e a ineficácia, né, do tratamento da CPAP, mas o distúrbio psiquiátrico. E o ciclo sono-vigília, né, ele pode, né,
ser ajustadas de diversas formas e podem contribuir para o tratamento, né, de alguns distúrbios mentais. Então, o tratamento que a gente fala muito, né, que é a luz intensa. A luz intensa, aqui está aqui uma máquina, né, que é tipo um necatoscópio, aquele aparelho que a gente vê no raio-x, na verdade é uma luz intensa de baixo calor, né? E aí você está aqui, como eu estou agora olhando para a tela do computador, né? Eu poderia estar tomando café de manhã cedo e olhando, e com isso eu ajusto o meu ciclo sono e vigília, né, ao claro e escuro, e também aqui a exposição à luz intensa que é apresentada para o sujeito de forma regular. A melatonina, né, a melatonina que também pode ajustar a regularizar o ciclo sono-vigília. Isso, as duas coisas aqui ajudam, né, nos distúrbios de humor, né, depressão, nos pacientes que estão, né, com alterações de sono em decorrência dos distúrbios neuropsiquiátricos, nos casos dos pacientes, né, com doença de Alzheimer, paciente com Parkinson mais avançado. Então, eu uso luz intensa para ajustar o sono do paciente com Alzheimer, eu uso melatonina para ajustar o sono do paciente com Alzheimer, com isso eu melhoro o estado geral desse paciente. E a outra é a privação de sono. A privação de sono, ela é um mecanismo que nós sabemos que a privação total de sono, ou a privação de sono REM, durante uma noite, ela é suficiente para fazer com que um paciente que esteja no estado de depressão grave, ele saia desse estado. Então, geralmente, a privação de sono ela é recomendada em casos graves de depressão. A privação de sono ela já é feita em alguns centros internacionais. Infelizmente, é uma terapêutica que é reconhecida como eficaz, embora de efeito curto prazo, né? Alguns lugares já existem, né, estrutura para isso ser feito, mas é raro ser feito. Primeiro, você precisa ter um ambiente local para o indivíduo, né, fazer a privação de sono, você precisa de alguém para estar acompanhando esse paciente com privação de sono, né, nas 24 horas de privação de sono, então isso é importante, o que faz com que esse procedimento ele tenha uma complexidade operacional e de custo para a sua execução. Quando a gente fala da privação de sono, aqui a gente diz, eu já falei para vocês, esse aqui é o limiar, né, a maior distância. Então, o que se sugere é que, com o indivíduo com depressão, esse limiar aqui ele está menor, ele estaria aqui, essa distância seria menor. E quando você priva o indivíduo do sono, ele vem para cá, ele sobe, sobe, sobe. Aí agora, né, esse limiar ele vai ser maior. Então, o aumento, então ele estaria aqui, o limiar, nessa condição aqui, nesse estado, com depressão, você privou, ele aumentou. E esse aumento do limiar é que faria com que o indivíduo saísse do estado, né, de depressão. Já aqui, né, neste quadro, é um quadro bastante interessante. Aqui, neste quadro, eu tenho um paciente, que é um paciente que tem uma desordem bipolar. Aqui eu tenho um registro do ritmo de atividade e repouso dele, e aqui eu tenho os níveis de humor. Veja que ele tem oscilações mais negativas, ou seja, mais depressivo, e depois ele entra no estado de euforia, né? Depressão, euforia. Então, um indivíduo bipolar clássico. Veja que esses quadros aqui, ele coincidem, né, com alterações da ritmicidade. Após, né, o uso, né, de terapia por luz, cronoterapia, melatonina, você ajusta o sono desse paciente, ele fica com o ritmo ajustado, e olha, a variação do humor dele agora está dentro dos parâmetros normais. Ele não entrou mais em quadro depressivo, nem em quadro de mania. Isso é uma demonstração clara, né, de que para esses pacientes com desordem bipolar, é fundamental você trabalhar a regularidade, né, do ciclo sono-vigília destes pacientes. O que a gente tem feito aqui na UFRN, tem trabalhado com isso? Então, eu vou mostrar uma parte das nossas pesquisas que relacionam, né, sono, né, e distúrbios neuropsiquiátricos. Então, parte das nossas pesquisas aqui, eu vou mostrar o que a Sara Chelapa fez. Sara, né, Chelapa, ela fez estudo de medicina aqui na UFRN e fez mestrado aqui nas Ciências da Saúde sobre a minha orientação. Depois, a Sara foi fazer o doutorado, né, na Universidade de Basel, na Suíça,
né? Depois da Universidade de Basel, ela fez um pós-doc, né, na Bélgica. Depois da Bélgica, isso em Basel, né, ela estudou muito, né, a questão da ritmicidade, né, e dos parâmetros do sono baseado em eletrocefalografia. Na Bélgica, ela estudou, né, a parte, né, do olhar, né, da ressonância magnética funcional durante, né, o sono. Então, ela utilizou uma outra ferramenta. Ela foi, depois da Bélgica, para Harvard, onde ela é pesquisadora associada, né, lá em Harvard, no centro, né, de sono, né, do Hospital de Massachusetts, e atualmente ela é pesquisadora, né, na Universidade de Colônia, né, em Colônia, na Alemanha. Então, a Sara, basicamente, nas nossas pesquisas, o que a Sara fez foi estudar os transtornos de sono em pacientes, né, ambulatoriais com depressão. Não eram pacientes internados, eram pacientes que eram no ambulatório, que eram avaliados. Então, a primeira coisa que a Sara fez, né, foi, né, fazer, né, um estudo, né, aqui é uma revisão, né, publicada na Revista de Psiquiatria Clínica. Ela fez, então, uma avaliação sobre a questão dos pesadelos, dos relatos dos pacientes dos pesadelos nos transtornos depressivos, né. Isso foi um trabalho bastante interessante, né, da Sara. A outra, ela estudou a qualidade, né, subjetiva do sono, né, e pacientes com depressão, né, e ela viu que esses pacientes, né, tinham, né, altos níveis tanto, né, de hipersonolência diurna como de insônia, né, e esses estavam relacionados, né, com a gravidade do transtorno depressivo. E ela também, nós estudamos, né, uma coisa importante, que é a ideação suicida em pacientes com depressão. E o que ela conseguiu demonstrar é que existe uma correlação. Os pacientes que tinham maiores relatos, né, de distúrbios do sono eram os pacientes que também tinham maior ideação suicida, né? Esse trabalho, né, da Sara, ela foi publicado no Psychiatry Research, né, que é um periódico que tem muita pesquisa com olhar neurobiológico sobre o distúrbio mental. Esse trabalho ele ficou bastante, né, citado, ele é bastante citado ainda, porque ele passou a ser um trabalho de referência, a mostrar essa relação mais precisa entre, né, distúrbio de sono e ideação suicida. Por quê? A partir do momento em que você diz, olha, você deve, né, o que Sara mostrou, você deve avaliar os distúrbios do sono em todos os pacientes com doença mental, principalmente com pacientes com depressão. Por quê? Porque se o paciente tem muitas queixas de distúrbios de sono, ele tem baixa qualidade de sono, isso significa maior gravidade. E se ele tem, né, possíveis distúrbios do sono, isso implica maior gravidade e maior ideação suicida, o que mostra que você tem que ter mais atenção e maior cuidado, né, com esse paciente. A Sara, inclusive, conseguiu, ainda no seu trabalho de mestrado, né, fazer essa publicação, que foi uma excelente revisão de literatura, né, sobre sono, né, e transtorno do sono na depressão, né, que é uma revisão para quem tem interesse nessa área. Né, eu sugiro bastante, né, esse texto, é um texto, inclusive, está em português, que está na Revista de Psiquiatria Clínica também. Para finalizar, né, eu vou dar a sugestão de alguns livros, né, para vocês. Um deles, né, é o capítulo, né, na verdade, a seção 17, que é as desordens psiquiátricas, desordem do sono no distúrbios psiquiátricos, do livro, né, o Princípio and Practice da Medicina do Sono. Né. Este aqui é exatamente, eu acho que a sexta edição, acabou de ser lançado, né, a 8ª edição, né, mas algumas coisas mudaram, mas nem tudo. Então, ele é muito interessante, ele faz, né, cada distúrbio e tal, né, e é quem quiser se aprofundar, este livro ele é um espetáculo. Um outro livro também que eu sugiro bastante é esse outro, né, que é um livro sobre cronoterapia, né, e doenças afetivas, que é exclusivamente de doença afetiva. Este livro ele é montado pelo grupo, né, de cronobiologia e distúrbios mentais lá da Universidade de Basel. Este livro ele faz tanto a discussão sobre a fisiopatologia, os mecanismos básicos da regulação do sono, da ritmicidade circadiana, e ele dá todo o aspecto clínico para diagnóstico do distúrbio de ritmo,
dos distúrbios, né, afetivos e como, né, você deve, né, organizar, né, os aspectos de terapia cronobiológica para as doenças afetivas, que aqui, no caso, inclui, né, a questão da privação de sono, e que esse grupo de base ele não chama privação de sono, ele chama extensão da vigília.